Hoje tem o Galão da Massa em campo. Bora, Galo! Bora, Galo! O Atlético pra vencer, pra se classificar, pra melhorar a sua condição na Copa Sul-Americana. No grupo B, esse grupo do Atlético, nessas primeiras 4 rodadas, ninguém venceu como visitante. 8 jogos com 6 vitórias do mandante e 3 empates. Então, Galo, jogando em casa com o seu torcedor, o Cláudio Rezende, já vamos falar da montagem do time do Galo. Tem novidade, né? O Vitor Hugo voltando a ficar à disposição. O técnico Barba Domingues tem que colocar um Galo forte hoje, hein, Barba? Galo precisa da vitória, mas a janela se aproxima, Cláudio. Janela de transferência chegando e aí o torcedor já fica animado com possibilidades, novos negócios, gente chegando, gente também para sair. Quem é a bola da vez para chegar à cidade do Galo? Olha, Thiago, o Atlético, e não é de hoje, né, que busca o retorno do volante Fred. Fred, que esteve na última Copa do Mundo com a seleção brasileira, jogou muitos anos no futebol inglês, no Manchester United, e está há algumas temporadas no Fenerbahçe da Turquia. E o Fred, Thiago, pelo que a gente pôde apurar, e não é só de agora, o Paulo Brax está tentando a contratação dele já há uns 5 meses e não saiu da mesa. Continua com essa expectativa de que possa trazê-lo nessa janela do meio do ano. Paulo Brax está tentando, mas por enquanto o que a gente pôde apurar, Thiago, é que não houve nenhuma negociação com o Fenerbahçe. Ele tem contrato por lá e para ele sair antes, ou o Fred chega lá, Thiago, e fala, eu quero ir embora, e aí vamos negociar a minha saída antecipada, ou o Atlético vai ter que ir ao Fenerbahçe para conseguir um valor para a liberação antecipada, o que o Atlético ainda não fez. Então é uma negociação considerada difícil, mas é prioridade. É um jogador que tem identificação aqui, é atleticano, Thiago, mineiro de Belo Horizonte, então o Galo vai tentar. O Fred, agora falar que ele está já chegando, já é uma outra história, não é a realidade de momento, mas é um jogador que interessa, e o próprio Paulo Bart, na entrevista, já disse essa situação, Thiago. É no lugar de quem hoje o Fred jogaria nesse meio campo do Galo? Quem sairia pro Fred jogar? É um jogador que agrega muito, né? Experiência, poder de marcação, visão de jogo, né? O cara que contribui muito nesse meio campo, sabe jogar sem e com a bola. Acho que ele poderia jogar no lugar do Alan Franco, por exemplo, que é um jogador que não é unanimidade, é um jogador muito regular, a gente já comentou sobre o Franco aqui em outras oportunidades, mas não é brilhante, não teria a qualidade, por exemplo, que tem o Fred, então acho que podia ser um jogador a sair do time. Você tem configurações ali, porque você tem jogadores versáteis nesse meio campo do Atlético, que jogam como primeiro e como segundo homem de marcação, mas você poderia ter um meio campo com Maicon e Fred, talvez, ou você poderia abrir mão de Fred e de Alan Franco, colocar talvez um volante mais marcador, e aí depois o Fred, mas é porque o Atlético não tem também essa peça. Tem o Tomás Pérez, mas que vive de altos e baixos também, não me parece ter caído muito no gosto do Barba Domingues. Então acho que seria essa configuração Fred e Maicon, um meio campo experiente, com consistência, com qualidade, com capacidade de sair jogando, de ter a bola nos pés. Acho que o Fred é incontestável, como você falava, chega e troca de roupa e vira titular. Eu acho que a questão toda para a chegada dele são os moldes dessa contratação. Teria que pesar e muito o desejo do atleta de retornar ao Brasil. Acho que de ter uma casa nova, de vir cheio de malas, pode indicar que talvez ele esteja, né, mesmo a fim de retornar, de viver uma experiência nova aqui no futebol brasileiro, de deixar lá a Europa. Então acho que teria que pesar muito e acho que ele teria que, né, assim, se colocar muito disposto para ajudar nessa negociação, de que ele quisesse sair, enfim, para voltar. E o Atlético tem que pensar também nos moldes dessa contratação, no sentido, quanto tempo de contrato, né? A gente está falando de um jogador já de 33 anos. Qual que seria o salário? Eu vi por alto aí gente falando, pode pagar até 2 milhões de salário pro Fred. Eu acho muito para um time que tem outras carências também no elenco. O Atlético não precisa só de um jogador para essa janela do meio do ano. O Atlético precisa de mais gente para encorpar esse time, para ser capaz, inclusive, de brigar em 3 competições. Já que o Atlético agora
agora colocou a Sul-Americana também como uma prioridade para 2026. Então, isso tudo tem que ser pesado, né? O investimento que você faz em um vai te tirar a oportunidade, a capacidade de investir em outros. Eu acho que o Atlético precisa muito de um meio-campista armador também para esse meio-campo. É uma posição que o time sente muito. Eu acho que o Atlético precisa de zagueiro. Então, tudo isso tem que ser avaliado internamente e, óbvio, para chegar, gente tem que sair, né? Então passa também por encontrar caminhos, encontrar aí novos clubes para peças que estão no elenco hoje e que estão sendo muito pouco utilizadas, até para abrir espaço para essa folha salarial, porque quando a gente está falando de jogadores de prateleira de cima, consequentemente a gente está falando também de jogadores que têm um valor mensal aí mais alto. O Alan Franco realmente muda treinador e ele sempre é titular. Não acho um mau jogador, mas acho que você pode, hoje em dia, pensar numa condição de reserva para ele, sim. Principalmente se vier o Fred. É uma posição, essa de segundo volante, que não é uma carência exatamente do Atlético, né? Seria um negócio de ocasião. Por isso que a gente tem que levar em consideração o custo-benefício, porque é uma posição que o Atlético tem boas alternativas. Para responder assim especificamente a sua pergunta, no lugar de qualquer um. Mas o meu meio-campo você pode formar, se for com 3, com Michael, Fred e Vitor Hugo, se for com 4, e aí no mundo ideal, né, onde todo mundo esteja jogando bem, saudável, Michael, Alexander, Fred e Vitor Hugo. Você pode fazer com 4, porque você tem muitas opções ali, mas o que a Nath fala tem todo sentido sempre, mais uma vez, tem que ser a relação custo-benefício, porque, vou repetir aqui, não chega a ser uma posição carente. Qual a posição carente do Atlético, por exemplo? Um primeiro volante é mais urgente do que um segundo homem, né? Então, isso tem que ser considerado. Mas o Fred, ele joga aonde ele quiser no time do Atlético. Vamos continuar acompanhando o Cláudio Rezende de plantão. Essa é a primeira das várias especulações que vão aparecer até a janela de transferência, né, Cláudio? Com certeza. O Galo não deve buscar só um jogador, né, nessa janela, Thiago, até porque ataque. Hoje o Galo vai entender aí Cassierra e Minda, né? A dupla de ataque, tem o Coelho, mas pro banco não tem muita opção. Então o Galo vai ficar de olho, lógico, o ataque também deve ser uma prioridade do Galo nessa próxima janela. Vocês citaram o Alan Franco, Thiago? Pode aparecer alguma coisa pra ele aí. Já surgiram algumas sondagens do futebol mesmo dos Estados Unidos. Se o Equador vai bem na Copa do Mundo também, né, Cláudio? Valoriza. Exatamente. E por falar nisso, Thiago, eu fui atrás da informação. O Equador e o Paraguai, né, que tem vários jogadores do Galo, vão convocar quando as seleções? Eles vão esperar até o último momento, tanto o Paraguai quanto o Equador. Eles devem convocar oficialmente as seleções do dia 1º até 2 de junho, Thiago. Você sabe que ontem o Abel Ferreira fez críticas a isso, né? Porque os treinadores lá das duas seleções estão falando isso. Como tem jogadores atuando, a gente prefere deixá-los sem essa pressão. Vamos esperar o máximo possível. O Brasil, por exemplo, já fez a sua convocação. Agora, Paraguai, que tem o Alonso, e Equador, que o Galo tem 3 atletas, só vão divulgar listas oficiais para a Copa do Mundo no início de junho. Qual que é a previsão de público, hein, Claudio? Vendeu bem? Tá mais ou menos? A parcial de agora do Atlético é 14 mil ingressos vendidos. Desse momento. Pouco, né? Pouco. O fim de semana teve um pouco mais de 20. Eu acho que vamos ter parecido aí, perto de 20. E o ingresso não tá caro? A partir de R$ 29,90 para sócio. Tem ingresso aí, preços promocionais, né? O Galo vem fazendo isso constantemente. Mas você sabe que na Arena MRV, o Atlético talvez possa rever isso. O que tem pesado não é nem o ingresso, né, cara? É estacionamento, que aí você vai pagar R$50 para parar o carro, fora do estádio, né? Dentro do estádio é mais caro. Que 90, né? 100, mais de R$100. Mais de 100? Poxa vida, aí o cara vai comprar um balde de pipoca, R$40. Aí o cara vai tomar um latão, R$13. É caro, velho. A comprar uma água pra criança, 5, 6. Não é um programa barato, então... Evita a água da criança, né? Vamos falar a verdade. Não faz isso. Se tem que evitar alguma coisa... Não. Hidrata as crianças, caramba. Pois é, Thiago, você falava, né, dessa questão de hoje em dia ser muito caro ir para o estádio, e aí para o torcedor fazer esse esforço, gastar o dinheiro, ele tem que ter a certeza de que ele vai encontrar um time que no mínimo vai competir, vai correr, vai buscar o resultado. Eu acho que esse é o primeiro ponto do que o técnico Eduardo Domingues vem tentando recuperar nesse Atlético, né? Ser um time mais regular, o torcedor ter a certeza de que ele vai encontrar lá um time que está pronto para competir em alto nível. E aí, o que ele quer? A regularidade que o Atlético
Atlético mostre em outras partidas a organização, o comprometimento que mostrou no Cruzeiro, contra o Cruzeiro no Clássico, que encontre, né, um bom futebol de um time pressionante, um time que joga pra cima do adversário, um time que faz um placar mais elástico, como foi no jogo contra o Mirassol. O torcedor do Atlético quer ir ao estádio para ver esse time, né? Não aquele time apático, aquele time com dificuldade para criar, aquele time que toma gol todo jogo. Acho que esse é o cenário que o Eduardo Domingues tem tentado modificar. Assim como o Alê, eu não sou muito fã do esquema de 3 zagueiros no Atlético, justamente porque não é uma posição que você tem abundância no elenco, nem em quantidade, nem em qualidade, assim, né? Já que você tem ali zagueiros, a meu ver, medianos. O Lianco talvez seja a exceção, mas a gente sabe que tem vivido de altos e baixos. O Alonso, já mais veterano, não é aquele Alonso mais de 2021, mas eu acho que passa o esquema com 3 zagueiros e a repetição desse esquema passa pela necessidade dele dar uma identidade para esse time. Então, por causa disso, eu vou dar aqui uma colher de chá, vou entender hoje se mesmo contra o Cienciano, precisando vencer, ele entrar com 3 zagueiros. Se a justificativa for, de fato, dar uma cara para esse time. Porque ele joga ali com o Natanael mais recuado, ele solta muito o Coelho e o Lodge, que se aproximam dos atacantes. Você vai ter o Cassierra e o Minda vivendo um bom momento. Você tem Maicon e Alan Franco nesse meio campo. E aí você pode ter o Bernard ou o Vitor Hugo, né? Se a gente for fazer um comparativo dos dois na temporada, o Vitor Hugo sai à frente para ser titular, obviamente. Mas não sei se já para começar o jogo. O Bernard vem de uma grande atuação contra o Mirassol, então talvez ele comece, até para ir ganhando cada vez mais confiança, se manter também como uma peça importante desse time, e o Vitor Hugo ganhe seus minutos ali no segundo tempo, né? Já tem mais de um mês parado aí, querendo ou não, isso faz a diferença. Mas acho que se ele for com essa escalação, é porque o desempenho contra o Mirassol foi bem, ele quer dar repetição, confiança a esses atletas e para tentar ver se nesse esquema o Galo cria uma identidade, né? Que é algo que tá faltando ainda para esse trabalho do Eduardo Domingues. Boa, Nath Fiuza, Itatiaia, já a partir das 18 horas estaremos com o nosso timaço na Arena MRV na transmissão, claro, de Atlético e Cienciano. Estarei nessa, lado a lado com o torcedor. Gustavo Scarpa, DM informa, meio-campista Gustavo Scarpa foi submetido na manhã dessa quarta-feira a artroscopia para retirada de fragmento solto no joelho direito. O procedimento foi realizado pelos médicos do clube, Rodrigo Lasmar e Rodrigo Barreiros. No Hospital Mater Dei, o atleta receberá alta no período da tarde e iniciará nesta quinta-feira, hoje, os trabalhos de recuperação. Tá, gente? Então, quando eu trouxe a notícia para vocês há alguns dias, falando que o Scarpa estava com fragmento no joelho, que estava dando tendinite ali, que estava complicado, muita gente duvidou. Nossa, isso aí é a conversa para eu dormir. Ah, isso aí é porque ele tem uns 10 jogos, não quer completar os 13 e tal, que isso, que aquilo, não tem lesão, nada. Tá aí, gente. Fez cirurgia, artroscopia, no Mater Dei com os médicos do clube. Foi anunciado pelo clube, né? Tá aí. Para quem duvidou, tá aí. Mais uma informação aí. E ontem, para pegar detalhe, eu fui apurar. Ele fez o primeiro exame, não encontrou nada. Informação que eu recebi ontem. E aí continuou treinando, continuou jogando, mas já sentia dor, mas não pegou nada no exame. Aí no segundo exame é onde a coisa agravou, detectaram esses fragmentos, tá? Mas pelo que eu apurei, não é coisa muito grave, não é coisa que vai demorar meses de recuperação. Fez apenas uma limpeza no local, né? Já vai se recuperar, recuperação rápida, mas devido ao fato que temos a Copa do Mundo e a parada, eu não acredito que o Scarpa volte antes da parada. Não é que ele vai ficar 2, 3 meses parado, não. É porque vão aproveitar que tem a parada, não faz sentido voltar agora no finalzinho, sendo que já está muito tempo parado, e vai usar, obviamente, esse período da Copa para ficar 100%. Tá, gente? Então não é uma lesão ligamentar, não é uma lesão grave, muito pelo contrário, mas ele vai usar essa parada da Copa aí para melhorar essa situação. Beleza, galera? Então, sobre o Scarpa, tá dito, confirmado, tá? Fala, massa! Finalizando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Quem assistiu aí, gente aí. Fica muito à vontade aí para estar deixando o seu like antes de sair, tá? Eu te peço esse like aí, muito importante. E você também que tá chegando agora, senta o dedo no like, pega o embalo aí, tá bom? E já convida você já tá se inscrevendo no canal, tá? Ativa o sininho de notificação. E fica à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá bom? Fique à vontade, não é obrigado, mas a participação de vocês é muito importante pro canal, então esperamos que vocês aí participem do canal, tá bom? Fique à vontade também
não é obrigado, mas para quem puder ajudar, compartilhar com os amigos o canal, o vídeo, para estar aumentando a massa aqui nesse canal, é de grande ajuda, tá bom? E a gente agradece demais. Convido a você que está chegando agora, não conhece o canal, esse canal aqui traz notícia só do Galo, todos os dias, então convido a você aí, tá folheando aí os vídeos aí anteriores, que talvez você encontre notícia que ainda não viu e que possa sair desse canal aqui com notícias atualizadas. Então, fiquem à vontade, tá? Esse canal foi criado para atender toda a massa atleticana. Tamo junto, tá? Muito obrigado mais uma vez pela preferência de vocês estarem aqui. Nós esperamos que vocês permaneçam aí com a gente, realizando a inscrição, tá bom? Vou ficando por aqui, atentos às notícias, mas só que hoje, rapaziada, hoje tem Galo. Então, peço toda a vocês que dê aquela força para o Galo mesmo, para ele fechar os 3-1 ou 2-0 em cima deles aí. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, massa!